Cada um tem um jeito, gente. Nós temos que aprender a lidar com o jeito das pessoas. Sabe, vou te dar uma notícia? Geralmente as pessoas não vão mudar. Quem vai ter que mudar é você. Então é importante você primeiro identificar como é que começam as mudanças na nossa vida. Você nunca vai mudar aquilo que não identifica. Você nunca vai mudar aquilo que não identifica. Então primeiro identifica qual é o teu temperamento, quais são os principais erros que você tem cometido por causa desse temperamento. Identifica. Identificou, você precisa entender que a vida não vai continuar fácil por causa disso, mas agora vai ser mais provável que você alcance prosperidade, felicidade, equilíbrio nos relacionamentos e paz interior. Então, muita gente pergunta assim, Thiago, eu preciso ter pessoas de todos os temperamentos na minha equipe? Na verdade, naturalmente você terá, porque os seres humanos são muito diferentes, né? Mas não é necessário ter todos para você se dar bem, não existe um cálculo matemático disso. Você como líder, você como pai de família, você como mãe de família, o que você tem que saber é como lidar com qualquer tipo de temperamento. Qualquer pessoa que aparecer na sua vida com um temperamento diferente, você vai saber identificar e como lidar. Primeira coisa que você precisa aprender é que quando você domina o seu temperamento, você se torna uma pessoa mais desejável. As pessoas querem estar mais com você. As pessoas querem fazer negócios com você. As pessoas querem convidar você para festa de aniversário, para qualquer coisa que elas fazem, porque você se torna mais desejável. Você imagina quem é dominante e não sabe equilibrar essa dominância. Se torna uma pessoa difícil de lidar e ninguém quer por perto. O paciente que só fica assim para baixo, parece um melancólico quase em depressão, ninguém quer por perto. Então você precisa... O analítico que só fala de números, mas não dá atenção para mais nada. O extrovertido que faz brincadeiras fora de hora ou pesadas. Então nós precisamos aprender que nós temos um trunfo na mão. Deus colocou em nós, que é o nosso temperamento. Porém, nós temos que treiná-lo. Treinar o nosso temperamento para equilibrar isso e colocá-lo a nosso favor. Colocar o nosso temperamento para cumprir o nosso propósito na Terra e não para atrapalhar. Então, se você conhece alguém que é dominante, teu sócio, tua esposa, teu esposo, teu filho, como lidar com o dominante? Vamos começar aqui estudando como lidar com os 4 temperamentos. Começando pelo dominante. Dominante adora elogio. Dominante adora elogio. Geralmente os dominantes são muito bons no que fazem. Então eles gostam de ser reconhecidos por isso. Então, por exemplo, uma das dificuldades que eu tive com a Janine, a gente teve muita dificuldade no casamento, de relacionamento mesmo. E uma delas é que Janine era paciente, então ela não elogia, não tende a reconhecer, é uma coisa do temperamento. E eu era dominante, gostava de ser reconhecido. Então, por exemplo, várias situações tinham um mega problema para resolver na semana lá em casa. Eu pegava, ficava manhã, tarde e noite na rua, trabalhando, resolvendo. Pum, quando eu resolvia, ela não falava nada. Aí dava briga. Eu falei, pô, você não me reconhece? Você não viu que eu resolvi? Ela, mas você tinha que fazer mesmo. Eu falei, o que eu tinha que fazer? E, pai, ou seja, o dominante ele gosta de ser elogiado, porque geralmente ele é bom no que faz. Mas o paciente, que era o caso da Janine, eu digo que era, porque a Janine era ultra paciente. Isso gerou muitas situações, porque eu era ultra dominante e ela ultra paciente. Então o conflito era direto. E agora ela conseguiu trazer um equilíbrio muito grande e trouxe um pouco de dominância para a vida dela. Tá? E eu baixei um pouco minha dominância e trouxe um pouco do analítico e do extrovertido. Só um pouquinho. Tá? Mas ainda continuo sendo bem dominante. Então, agora ela aprendeu. Mas não aprendeu porque ela não faz com naturalidade, porque naturalmente o paciente nunca vai fazer isso. Ela aprendeu. Quando o Thiago faz algo que é bem diferente, que é bem fora do comum, eu vou elogiá-lo. Né? Então, é uma questão de você aprender a lidar. O dominante gosta de ser reconhecido. Segundo, ele gosta de prêmios ou placas com o nome dele, por causa desse sentimento de reconhecimento. Ele gosta de estar em treinamentos para ser melhor. Você vê que, por exemplo, eu sou dominante, eu sempre quis estar no treinamento para ser melhor. Até hoje, eu me inscrevo em vários treinamentos, mentorias. Esse meio do ano, estou indo para os Estados Unidos fazer um curso de atualização muito forte na área de liderança. Então, por quê? Porque você quer. O dominante, ele quer isso. Ele quer um aprimoramento. Ele topa qualquer papel de liderança. O dominante, mesmo que não tenha preparo ainda, ele se sente humilhado quando não está no papel de liderança. Ele gosta que se tem alguém acima dele, delegue mais autoridade e mais poder para ele. Essa sempre vai ser a aspiração do dominante, tá por cima.
E ele gosta de ser promovido baseado em mérito. O dominante não aceita ser promovido ou receber elogios que não são verdade. Ele não gosta de bajulação. Ele só quer se for verdade. Ele tem um lance com ele. Eu que consegui, eu conquistei. Então presta atenção. O problema de você ser um dominante que não passou pela obra do Espírito Santo, pela obra da cruz, ou que não dominou isso, é que você pode virar um arrogante. Você pode virar um egocêntrico. Uma pessoa que está em busca constante de elogio e reconhecimento. Isso vai fazer mal para você, tá? Então, assim que se lida com o dominante. Então, se você quer criar um problema com o dominante, é só nunca elogiá-lo, nunca reconhecê-lo, né? Você nunca dá para ele a oportunidade dele ser líder em alguma coisa, que rapidinho ele vai estar contra você. Agora, você já entendeu? Por exemplo, o cara é dominante, é casado, ele vai querer se sentir o chefe da família. Mas não é porque ele é machista, não. É porque ele é dominante. Ele, no trabalho ele também vai querer sentir o chefe. Então você, esposa sábia, mesmo todo mundo sabe que você que manda, mas você, entendeu? Na frente dele, no meu marido, não, que decide tudo aqui. Para você lidar com o analítico, como é que se lida com o analítico? Ele gosta de ser elogiado, mas não na frente de todos, igual o dominante. Ele gosta de ser elogiado na presença de pessoas que ele admira. Então, por exemplo, a pessoa que ele mais admira é o pastor, é o chefe dele ou é a esposa, você tem que elogiá-lo na frente da pessoa que ele admira. Isso faz total diferença emocional para ele. Se você elogiar na frente de todo mundo, mas as pessoas que ele admira não estão ali, não tem o mesmo impacto emocional para ele esse elogio. Aprenda isso. Ele gosta de ganhar prêmios, mas coisas mais históricas, coisas que são mais importantes. Não é plaquinha, igual o dominante gosta de uma plaquinha com o nome dele. O analítico, ele gosta, por exemplo, você dar um livro histórico que ninguém tem como premiação. Sabe uma coisa que ninguém vai ter, uma coisa mais difícil de achar? É o que o analítico gosta. Diga a ele palavras que elevem a sua reputação. O analítico é ficcionado na sua reputação. Dominante e extrovertido não estão tão ligados a isso. O analítico é aficionado na sua reputação. O analítico, ele gosta que você deixe claro a competência que ele tem. Então, por exemplo, o analítico ele é muito bom com números, você sempre tem que estar aprovando nele naquilo que ele é competente. Ó. Em números você é muito bom. Ele gosta de locais de trabalho silenciosos e isolados. Então, tanto na casa, se você tem um analítico em casa, quanto no trabalho, se você é sócio ou colaboradores analíticos, vai ter que dar um lugar, quanto mais silencioso e mais afastado dos outros, mais feliz ele será. Ele gosta de programas que aumentem sua eficiência. Então, às vezes o cara, por exemplo, vamos supor que esse analítico está nas suas finanças. Quanto mais você oferece, cara, você não quer buscar um software melhor, que consegue melhorar a tua capacidade? Ele adora isso, porque tudo que vai melhorar a eficiência dele naquilo que ele já faz bem, porque ele é analítico, ele vai te agradecer para sempre. Tá? E o analítico ele é ligado a eventos mais clássicos, óperas, teatro. Ele é um cara da bagunça, geralmente. O cara do número, o cara ultra racional como analítico, geralmente é o cara mais clássico. Tá bom? Geralmente por quê? Porque, gente, ser humano é ser humano. Tem de tudo nesse mundo. Eu estou dando regras gerais da ciência, da neurociência para você. Como agradar o perfil paciente? Como lidar com ele? O paciente, ele gosta que você ajude a completar a tarefa. Aquele cara já mais fechado, aquela mulher mais tímida, quando você se aproxima, deixa eu te ajudar nisso aqui, se sente valorizado. Eles nunca vão pedir uma vaga no time. Se você não der vaga, eles não entram. Então o paciente, o homem ou a mulher paciente, eles precisam que você convide para as coisas. Por exemplo, se eu chegar em casa, né, principalmente na época que a Janine era ultra paciente, fala assim, ó, hoje eu vou jantar com o presidente da república, eu vou jantar com o maior empresário do mundo. Ela não ia se arrumar. Sabe por quê? Porque eu falei não a gente. Ela não se sente convidada. Eu falei, Janine, não vai se arrumar ainda? Já tem que ir. Ela falou, você falou que você que ia. Eu falei, mas gente, você acha que eu vou sair para jantar sem você e tal? Então eu vou me arrumar. Se você não convidar, não vai. Porque tem necessidade emocional de ser convidado, tá? O paciente. Gosta de elogios pessoais. Por exemplo, o paciente, diferente do analítico, que precisa ser elogiado na frente de quem admira, e do dominante, que precisa ser admirado na frente de todo mundo, o paciente gosta de ser elogiado pessoalmente, só você e ele mesmo. Ele quer se sentir valorizado por você.
O paciente gosta que você escute ele e compreenda o que ele está falando. Ele gosta que você leve a sério as perguntas que ele ou ela faz. E que tenha atitudes, como ele tem, pacientes e amigáveis. Que as suas atitudes sejam como as dele. Ele não consegue lidar muito com pessoas que têm atitudes impacientes ou não tão amigáveis, porque o paciente geralmente é amigável. Assim que se trata, assim que se lida com o paciente. O extrovertido. Como é que se lida com o extrovertido? Primeiro, dê liberdade para ele criar. Geralmente o extrovertido é o mais criativo de todos. Dá liberdade para ele criar, né? Permita que ele tenha um final de semana de 3 dias. O extrovertido ele é muito ligado à liberdade. Ele não trabalha muito bem com regras. O extrovertido odeia a papelada. Então, quanto mais na conversa for, melhor do que... Cara, aqui tá as coisas que você tem que fazer essa semana. 10 mil folhas pro cara ler. Permita que o horário dele seja flexível, justamente por esse apego à liberdade, né? O extrovertido ele gosta de bugigangas. Ao contrário do analista que vai querer um livro histórico. Então, sabe, o extrovertido gosta de, cara, fiz uma viagem para Roma, trouxe esse chaveiro que abre o canivete aqui, que não sei o que, cara, pô, maneiro. Aí, quando se trata de diversão, sabe o que ele gosta? Show de comédia ou de um musical. Ele gosta de coisa mais para frente. O divertido também adora decorar a casa com coisas... O extrovertido gosta de decorar a casa com coisas extrovertidas, coisas divertidas. Então o extrovertido é um cara mais simpático, né? Uma mulher mais aberta e por causa disso ela é menos metódica, mais flexível para as coisas, mas é uma pessoa que foca muito em liberdade. Uma pessoa que foca muito em liberdade. Então eu quero trazer algumas lições dos 4 temperamentos para você. Primeira lição. Quanto mais rápido você aprender sobre os 4 temperamentos, mais leve vai ser sua vida. Quanto mais rápido você aprender sobre os 4 temperamentos, mais leve vai ser a sua vida. Hoje eu levo uma vida muito mais leve nos meus relacionamentos porque eu aprendi a lidar com o temperamento de cada um. Eu já sei que o meu filho que é analítico, ele gosta de ser reconhecido na frente das pessoas. Sempre quando vem alguém de fora jantar lá em casa, eu pego o José e falo assim, gente, olha, o José... lê a Bíblia sem ninguém mandar. E aí eu dou uma elogiada nele na frente de pessoas importantes. Eu virei o melhor pai do mundo. Já era, agora eu sou o ultra pai. Mas por quê? Porque eu sabia que ele era analítico e elogiá-lo na frente de alguém que ele admira e faria toda a diferença. Faria toda a diferença. O Joaquim, meu terceiro filho, ele é extrovertido. Então não importa eu elogiá-lo na frente dos outros, nem na frente de todo mundo. Ele gosta que eu pegue no colo e fale, filho, você é importante para mim. Filho, você é demais. Aí eu elogio eu e ele. Júlia é dominante. Entendeu? Eu tenho que botar ela na frente de todo mundo e falar, gente, a Júlia é fantástica, está crescendo e tal. Então, eu aprendi a lidar com meus filhos, eu aprendi a lidar com o meu casamento, eu aprendi a lidar com meus amigos. Tem amigo meu que eu escrevo no WhatsApp, e aí, cara, sexta-feira vamos comer uma pizza? Ele responde na hora, fala, mano, não posso não e tal, pá, beleza. E tem amigo meu que eu escrevo, vamos comer uma pizza, ele fica 2 dias sem responder. Aí, como eu já conheço ele, sei que ele é ultra paciente, ele tá vendo outras prioridades, aquilo ali não, sabe? Eu não fico mais chateado, eu aprendi a lidar, esse cara é paciente, esse cara é extrovertido, esse cara é dominante, por isso que ele me escreve rápido, esse aqui já tem um perfil diferente. O analítico, ele sempre fala assim, tá, vamos ver, vou consultar, vou ver minha mulher, vou ver se posso, vou calcular o clima do tempo, vou ver os custos financeiros dessa pizza. O analítico vai fazer um monte de número para te dar a resposta. Cada um tem um jeito, gente. Nós temos que aprender a lidar com o jeito das pessoas. Sabe, vou te dar uma notícia? Geralmente as pessoas não vão mudar. Quem vai ter que mudar é você. Você que vai ter que aprender a ser feliz com o jeito das pessoas. Principalmente aquelas, como eu te ensino no livro Especialista em Pessoas, que são os incontornáveis. As pedras que estão na sua frente, mas você não vai poder contornar e seguir caminho. Você vai ter que lidar com elas. Quem tem que mudar é você. Outra lição que eu quero te ensinar. Muitos problemas da sua vida poderão ser evitados a partir de hoje por causa desse conhecimento que eu estou te passando na série Temperamentos. Outra lição. Se você se aprofundar neste tema... Se você se aprofundar em estudar temperamentos, isso vai te ajudar em todas as áreas da tua vida, até na financeira. Porque você, por exemplo, como dominante, o dominante ele olha uma coisa e fala, ó, uma coisa muito importante, gente, muito importante. Como é que era no início do casamento, o dominante? Tinha passar férias
sei lá, em qualquer lugar. Para quem é do Rio de Janeiro conhece Búzios, Cabo Frio. Aí a gente olhava, aí eu tomava um banho de praia e falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Vamos comprar uma casa aqui, a gente tem que ter uma casa de praia em Cabo Frio. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Nunca ia voltar lá de novo, porque não tem tempo. Mas o dominante, ele se empolga e quer fazer. Aí minha esposa, paciente, um pouquinho de analítica que ela tem, não é muita analítica, é mais paciente. Mas tem mulher, Thiago, você está empolgado. Thiago, a gente só vai voltar daqui a 3 anos. Imagina você comprar uma casa, como é que vai pagar as parcelas? E como é que eu não sei o que... Rapidinho eu falei, você está frustrando meus sonhos! Porque o paciente, o dominante, ele gosta de se impor para se sentir líder. Hoje eu aprendi a lidar com isso. Mas no início, imagina quanto essa mulher sofreu na minha mão. Porque a gente não aprendia a lidar os temperamentos. Então ela aprendeu a falar comigo e eu aprendi a falar com ela. Às vezes não é falta de amor, tem gente que fala assim, meu casamento está acabando, a gente já não se respeita. Às vezes é que vocês só não aprenderam a lidar com o jeito, com a forma, com o temperamento um dos outros. Vocês não estão dispostos a se treinarem para serem pessoas melhores. Então eu estou aqui nesta quinta-feira te dando uma palavra. Não desista da tua empresa, do teu relacionamento, não desista das coisas ainda, porque com treinamento tudo volta para o lugar. Treinamento é a chave de hoje. Treine-se para ser uma pessoa melhor.